Olá pessoal, tudo bem? Continuando então, já que nós vimos no primeiro bimestre tudo sobre matrizes, a última coisa que vocês viram era multiplicação de matrizes por matrizes. Então agora nós vamos conhecer determinante. O que é determinante? Determinante é um número real que é associado à matriz dada, certo? Só que dependendo da ordem da matriz, nós temos certas regras a seguir. Como por exemplo, olha lá. Se eu tiver uma matriz de ordem 1, que é aquela matriz que ela tem apenas uma linha e uma coluna, então basicamente ela tem um único elemento, né? Então, o determinante dessa matriz é o próprio elemento. O determinante nós vamos representar pelo det, tá? A, certo? Então, se a matriz for de ordem 1, lembra? 1 por 1, né? Aí o determinante é o próprio número real que está na matriz. Se a matriz for de ordem 2, por exemplo, olha lá, matriz 2 por 2. Por que a matriz é 2 por 2? Porque ela é duas linhas e duas colunas. Lembrando que, né, o determinante, na verdade, ele só tem para matrizes quadradas. Então, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, certo? A de ordem 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante fazendo a seguinte situação. O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembram? Quando eu tinha lá uma matriz, né? Por exemplo, diagonal principal era essa daqui, né? Diagonal principal. E diagonal secundária é essa que vinha da direita para a esquerda. Então, é o que nós vamos fazer. O produto dos elementos que estão aqui, menos o produto dos elementos que estão desse lado aqui, certo? Então, ficou assim, olha lá. Eu tinha a matriz 2, 4, 1 e menos 3. Então, diagonal principal, ó, que eu fiz em vermelho. Então, eu fiz 2 vezes 3, 2 vezes menos 3. Tá aqui, ó. 2 e menos 3. Então, 2 vezes o menos 3. Menos o produto da diagonal secundária, que é o que está em preto. Então, eu fiz 4 vezes 1. 4 vezes 1, 1 vezes 4, mesma coisa. Então, ficou 2 vezes o menos 3, menos 6. Menos 4 vezes 1, 4. Devo 6, devo 4, devo 10. Então, o determinante aqui dessa matriz é o menos 10. Certo? Simples, né? Então, aqui nós temos que lembrar bem o que é diagonal principal e diagonal secundária. Tudo bem? Vamos voltar? Ó, então, eu fiz o produto da diagonal principal. Diagonal principal, segue o vermelho, ó. 2 vezes o menos 3. Então, 2 vezes o menos 3. Menos a diagonal secundária. 1 vezes o 4. 1 vezes o 4. Então, ficou menos 6. Então, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Menos da fórmula, 1 vezes 4, 4. Menos 6 com menos 4, menos 10. Certo? Muito bem. Agora, eu falo para vocês que a matriz é de ordem 3. Por que ela é de ordem 3? Porque ela é 3 por 3, não é isso? Ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, olha lá, eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, o que eu vou fazer agora? Presta bem atenção aqui nas cores, ó. Eu copiei a matriz, o que está em azul aqui. Então, a mesma matriz que eu dei aqui, eu passei ela para cá, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada. Isso que nós estamos fazendo é uma regra chamada regra de Sarros, tá? Então, para encontrar o
o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, eu preciso usar o que eu chamo de regra de Sarros. E a regra de Sarros é isso aqui, ó. Então, eu copiei a matriz que eu tinha. Primeira coisa, eu repeti, peguei a primeira coluna, ó, 4, 2, 3, e repeti aqui do lado, 4, 2, 3. Vou pegar a segunda coluna, menos 1, 3 e 1, e vou repetir aqui do lado também. Depois que eu faço essa repetição das duas colunas, eu vou traçar diagonais. Então, agora, no mesmo sentido da diagonal principal, eu vou ter 3 diagonais, que eu vou chamar de diagonais principais também, tá? Então, é 3 desse lado da principal e 3 diagonal desse lado da secundária, certo? Então, fica assim, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando o verde aqui, mas eu vou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, esse lado aqui da principal, que é da esquerda para a direita aqui, né? Então, ficou, olha lá, primeira diagonal, 4 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Segunda diagonal desse lado, menos 1 vezes o menos 2 vezes o 3. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Menos com menos, mais 6. Certo? Terceira diagonal desse lado, ó, onde está de vermelho. 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar o que eu tenho aqui, o que eu consegui. 48 mais 6 mais 10. Dá um total de 64, certo? Vou fazer agora o cálculo para cá. As diagonais que estão em verde aqui, ó. Então, é 3 diagonal no sentido da diagonal secundária. Então, eu tenho lá, primeira diagonal, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Aqui, 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Mais, com menos, menos. Com mais, menos 8. Certo? O sinal está sempre junto. Terceira diagonal, olha lá. 4 vezes 2 vezes o menos 1. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. Então, eu vou ter 3 números para cá, 3 para cá, certo? Então, vou lá. 45, ó, menos 8 com menos 8 dá menos 16. 45 com menos 16 dá 29. Aí eu faço o quê? A mesma coisa que nós fizemos aqui. A diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o produto que eu fiz aqui da principal, o produto da secundária, agora eu faço um menos o outro. Ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, ficou 64 menos o 29, o que me dá 35. Eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente resolver junto. Então, vamos lá ver o que acontece. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a matriz. Então, eu tenho lá 2, 1 e 2, não é isso? Vou repetir, vou copiar, né? 3, 4, menos 2. 1, 5 e 3, certo? Vou repetir a primeira coluna, então tá lá, 2, 1 e 2. Vou repetir a segunda coluna, 3, 4 e menos 2, certo? Feito isso, vou traçar as diagonais. Então, primeira diagonal no sentido da principal, vai daqui para lá. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 2 vezes 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, passo até aqui, ó, 24. Certo? Segunda diagonal desse lado, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, mais 30.
Terceira diagonal desse lado. 1 vezes 1, 1. 1 vezes o menos 2 vai dar menos 2. Se eu melhorar isso aqui, eu vou ter o quê? 24 com 30, eu passo a ter 54. Menos 2, eu passo a ter 52. Certo? Vamos fazer as diagonais agora para cá. Então, primeira diagonal para cá. Onde é que ela tá? Acharam? Olha lá. 1 vezes 4 vezes 2. Então, 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Segunda diagonal desse lado, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes o menos 2. 10 vezes 2, 20. Menos 20. Terceira diagonal desse lado, 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Mais 9. Se eu melhorar isso aqui, quanto é que dá? Eu tenho 8 com 9, 17. 17 positivo com 20 negativo, fica menos 3. Aí vem aqui, ó, né? Sobe aqui. Aí eu não tenho que fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária? Então, eu encontrei aqui na principal 52 menos a secundária, que é menos 3. Então, olha a regra de sinal aqui, ó. Tá certo? Então, ficou 52 mais 3, porque menos com menos é mais. Então, 52 com mais 3, eu passo a ter 55, que é o determinante dessa matriz aqui. Entendido, gente? Que bom. Então, vamos lá, vou passar algumas atividades depois. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo, copiem esse vídeo no caderno, certo? Até que eu mande as atividades para vocês. Tchau!